Meus pais tinham dinheiro para pagar o casamento da minha irmã, mas me disseram que eu teria que fazer empréstimos para minha cirurgia cardíaca que poderia salvar minha vida. Aí eles apareceram me pedindo ajuda porque não tem para onde ir. Tudo isso começou há 3 anos, quando eu tinha 26 anos e fui diagnosticada com uma condição cardíaca rara chamada cardiomiopatia hipertrófica. Basicamente, o músculo do meu coração estava ficando espesso demais e isso ia tirar minha vida se eu não fizesse uma cirurgia logo. Os médicos foram bem claros que não era algo que eu poderia adiar por meses ou anos. Eles disseram que eu tinha talvez 6 semanas para fazer a cirurgia ou eu poderia literalmente cair morta a qualquer dia de parada cardíaca. Eu estou lá sentada no consultório do cardiologista tentando não entrar em pânico, enquanto ele explica como precisam remover parte do músculo do meu coração para salvar minha vida. A cirurgia foi marcada para 15 de outubro e ia custar cerca de $40. 000, mesmo com meu convênio, porque aparentemente, esse tipo de cirurgia não tem cobertura total. Eu tive que pagar uma franquia enorme, coparticipações e um monte de outras coisas que eu não entendia, mas eu sabia que não tinha esse dinheiro guardado. Quer dizer, quem tem aos 26 anos, trabalhando como designer gráfica e ganhando mal o suficiente para cobrir aluguel, empréstimos estudantis e supermercado? Então, liguei para os meus pais, porque o que mais eu poderia fazer? Contei a eles sobre o diagnóstico, a cirurgia e quanto ia custar, e perguntei se poderiam me ajudar, porque era literalmente uma questão de vida ou morte. Minha mãe começou a chorar no telefone e meu pai pegou o aparelho e disse, claro que ajudariam, eles dariam um jeito. Senti um alívio enorme porque pensei, ok, meus pais me amam e vão garantir que eu não morra por causa disso. Mas aí 2 dias depois, minha irmã Jenna me liga, toda animada porque tinha acabado de ficar noiva do namorado dela, Barry, que eu conheci umas 3 vezes. Ele parece legal, mas tanto faz. Ela começa a falar sobre como querem fazer o casamento em dezembro, no Havaí, porque foi onde tiveram suas primeiras férias juntos e vai ser tão romântico. Ela sempre sonhou com um casamento na praia e fico feliz por ela, eu acho. Mas também estou pensando na minha cirurgia cardíaca que vai acontecer em tipo 5 semanas. Então, Jenna diz que o casamento vai custar cerca de $60 mil e que ela espera que mamãe e papai paguem a maior parte, porque foi o que fizeram no casamento do nosso irmão mais velho, 2 anos atrás. Ela não quer nada menos do que ele teve. Começo a sentir uma coisa estranha no estômago, mas digo a mim mesma que meus pais têm dinheiro guardado. Eles são professores, então não ganham rios de dinheiro, mas trabalham há uns 30 anos, são donos da casa e sempre parecem ter dinheiro suficiente para as coisas. Na semana seguinte vou à casa dos meus pais para jantar, como de costume, e menciono a cirurgia novamente, porque o hospital precisa de um depósito e eles precisam saber como a conta será paga. Meu pai faz uma cara estranha e minha mãe não me olha nos olhos. Finalmente meu pai diz que eles precisam conversar comigo sobre algo, e eu já sei que não vai ser bom. Ele começa explicando como o casamento da Jenna vai ser caro e eles já deram entrada para o local, o buffet e o fotógrafo, e não podem reaver o dinheiro. O casamento é no Havaí, então todos os familiares precisam de passagens aéreas e quartos de hotel, e meus pais estão pagando para meus avós e minha tia e tio irem, porque eles não podem arcar com isso. Basicamente, eles se comprometeram a gastar cerca de $50, 000 neste casamento que acontecerá 2 meses depois da minha cirurgia. Estou lá sentada, fazendo as contas de cabeça e pensando, ok, então vocês têm $50 mil para um casamento, mas não podem me ajudar com $40 mil para uma cirurgia que vai salvar minha vida? Meu pai diz que não é tão simples, porque eles já assumiram compromissos e as pessoas estão contando com eles, e Jenna está planejando este casamento há anos. Embora ela literalmente tenha ficado noiva há umas 2 semanas, mas aparentemente ela tem um painel no Pinterest desde os 16 anos ou algo assim. Minha mãe finalmente fala e diz, talvez eu possa adiar a cirurgia para depois do casamento e aí eles podem me ajudar. Eu apenas a encarei, porque ela não ouviu o médico dizer que eu poderia morrer a qualquer dia. Adiar por 3 meses é basicamente uma sentença de morte. Eu disse isso a ela, e ela responde, bem, talvez o médico estivesse sendo dramático. Problemas cardíacos são de família, e o pai dela viveu com problemas cardíacos por anos antes de fazer tratamento. Mas o pai dela faleceu de ataque cardíaco aos 58 e eu a lembrei disso. Ela ficou quieta e então meu pai diz, talvez eu possa conseguir um empréstimo ou pedir ao hospital um plano de pagamento. Estou ficando com muita raiva agora. Por que eu deveria me endividar para salvar minha vida quando eles estão prestes a gastar $50 mil numa festa que dura um dia? Então eu disse isso a eles e Jenna, que aparentemente estava ouvindo da cozinha, entra furiosa e começa a gritar comigo sobre como estou tentando arruinar o casamento dela, que sempre tive inveja dela e agora estou tentando manipular mamãe e papai com minha história triste sobre estar doente. Eu simplesmente perdi a cabeça e comecei a gritar de volta que não estou inventando uma condição cardíaca e não estou tentando arruinar nada, mas eu posso literalmente perder a vida se não fizer essa cirurgia. Jenna grita de volta que estou sendo dramática, que muitas pessoas têm problemas cardíacos e vivem vidas normais, e que não preciso de cirurgia imediatamente. Diz que estou apenas tentando roubar a atenção do casamento dela e fazer tudo ser sobre mim, como sempre faço. Meus pais estão lá sentados, sem dizer nada, enquanto suas filhas gritam uma com a outra sobre uma delas ir ou não morrer.
Finalmente, meu pai nos manda acalmar e diz que eles tomaram a decisão. Vão pagar pelo casamento porque já se comprometeram e prometeram este casamento a Jenna, e não podem voltar atrás, mas tentarão me ajudar depois do casamento, se eu puder esperar. Eu simplesmente saí, porque não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Liguei para meu irmão Aaron quando cheguei em casa e contei o que aconteceu. Ele disse que tentaria ajudar, mas tinha acabado de comprar uma casa e sua esposa está grávida, então eles também não têm $40 mil. Mas ele talvez pudesse me dar $5 mil. Agradeci, mas não seria suficiente, e o tempo estava se esgotando. Então, acabei fazendo empréstimos, colocando o resto em cartões de crédito e basicamente destruindo meu futuro financeiro para pagar pela cirurgia. Fiz no dia 15 de outubro como planejado e correu tudo bem. O médico disse que eu deveria ficar bem agora, mas precisarei de check-ups regulares pelo resto da vida e talvez precise de outra cirurgia eventualmente. Mas por enquanto estou bem e viva, o que é mais do que posso dizer se tivesse esperado até depois do casamento na praia da Jenna. Meus pais nem foram ao hospital no dia da minha cirurgia porque estavam ocupados com coisas do planejamento do casamento. Jenna teve algum tipo de crise com as flores ou a música ou algo igualmente importante, e eles precisaram dirigir 3 horas para se encontrar com a organizadora do casamento. Minha mãe me mandou uma mensagem de boa sorte e foi isso. Aaron veio e ficou comigo antes da cirurgia, e minha melhor amiga Sarah também estava lá. Isso foi o suficiente, eu acho, mas doeu muito que meus pais não puderam se dar ao trabalho de aparecer quando eu estava tendo meu peito aberto para salvar minha vida, mas podiam dirigir 3 horas para falar sobre flores de casamento. A recuperação da cirurgia foi difícil e fiquei sem trabalhar por 6 semanas. Não consegui pagar meu aluguel por 2 meses e tive que voltar a morar com minha colega de faculdade, dormindo no sofá dela por um tempo. Meus cartões de crédito estavam estourados e eu recebia ligações de cobradores de dívidas. Minha vida estava basicamente desmoronando, mas pelo menos eu estava viva. O casamento da Jenna aconteceu em dezembro e foi aparentemente lindo, perfeito e tudo o que ela sonhou. Meus pais postaram cerca de 1 milhão de fotos no Facebook sobre o dia especial da filha e o quão orgulhosos estavam e como tudo foi mágico. Eu não fui porque ainda estava me recuperando e também porque estava amargurada e com raiva, e não queria fingir que estava tudo bem. Mas é aqui que a coisa fica realmente complicada, e estou ficando com raiva de novo só de pensar nisso. Mas preciso contar a história toda para que você entenda porque fiz o que fiz ontem. Cerca de 6 meses depois do casamento, meu pai me liga e diz que eles precisam conversar. Ele parece estranho e estressado, e estou pensando que talvez eles queiram se desculpar e me ajudar a pagar parte da dívida médica ou algo assim. Mas quando vou lá, eles me dizem que estão com sérios problemas financeiros e podem perder a casa. Acontece que eles não gastaram apenas $50 mil no casamento, gastaram quase $80 mil porque Jenna queria melhorias e mudanças. E a lista de convidados continuava crescendo. Eles pagaram as passagens e hotéis de todos e também fizeram um empréstimo hipotecando a casa para pagar tudo. Agora eles não conseguem fazer os pagamentos e o banco está ameaçando executar a hipoteca. Meu pai está me perguntando se posso ajudá-los, e eu simplesmente comecei a rir porque era tão ridículo. Ele ficou bravo e disse, isso não tem graça e eles podem perder tudo. Eu disse, bem, talvez vocês devessem ter pensado nisso antes de escolher um casamento em vez da vida da sua filha. Minha mãe começou a chorar e a dizer que eu estava sendo cruel, mas eu não estava sendo cruel, estava sendo honesta. Eu disse exatamente isso a eles e disse que fizeram a escolha deles quando decidiram que a festa da Jenna era mais importante que a minha cirurgia. Agora eles têm que viver com as consequências, e não vou salvá-los quando me deixaram descobrir como salvar minha própria vida sozinha. Meu pai disse que era diferente e que eles achavam que eu ficaria bem e não sabiam que eu realmente precisaria da cirurgia imediatamente. Eu disse que o médico nos disse que eu poderia falecer a qualquer dia, e que parte disso não ficou clara. Ele não teve resposta para isso. Então, eles acabaram perdendo a casa cerca de 1 ano depois e tiveram que se mudar para um apartamento pequeno. Meu pai teve que arrumar um segundo emprego dirigindo para um daqueles aplicativos de entrega de comida e minha mãe começou a limpar casas nos fins de semana. Jenna e Belry se mudaram para outro estado por causa do emprego dele e basicamente desapareceram de todo o drama familiar que ajudaram a criar. Eu me sentia mal pelos meus pais às vezes, porque estão envelhecendo e isso tem sido muito difícil para eles. Mas também sentia que eles fizeram a cama e agora têm que deitar nela. Eu ainda estava pagando dívidas médicas e vivendo de salário em salário, então não é como se eu estivesse em posição de ajudá-los, mesmo que quisesse. Avançando para ontem, minha mãe aparece no meu apartamento chorando e implorando para eu ajudá-los porque estão prestes a ser despejados do apartamento e não têm para onde ir. Ela está dizendo que sentem muito pela coisa da cirurgia e que cometeram um erro e sabem que devo odiá-los, mas estão desesperados e precisam de dinheiro e de um lugar para ficar. Estou lá, olhando para minha mãe, que tem 62 anos e está chorando na minha porta. Parte de mim quer ajudar porque ela é minha mãe e eu a amo, mas outra parte de mim está lembrando o quão sozinha me senti quando enfrentei a cirurgia cardíaca, o quão assustada eu estava e como eles não estiveram lá por mim quando mais precisei. Então, eu disse a ela que não posso ajudá-los e fechei a porta.
Eu podia ouvi-la chorando no corredor e me senti péssima, mas também senti que é isso que eles merecem. Não sou responsável por consertar os erros deles quando não estiveram lá para me ajudar com minha situação de vida ou morte. Meu irmão Aaron me ligou mais tarde e disse que mamãe ligou para ele chorando. Ele acha que eu deveria ajudá-los porque são nossos pais e estão velhos e assustados. E todo mundo comete erros, e eu deveria ser a pessoa mais madura. Mas eu disse a ele que se ele quer tanto ajudá-los, pode deixá-los morar com ele e sua esposa grávida e ver como isso funciona. Aaron disse, isso não é justo porque a situação dele é diferente e ele não tem espaço para eles. Eu disse, bem, minha situação também era diferente quando precisei de cirurgia cardíaca e eles escolheram o casamento da Jenna. Então, acho que todos nós temos que fazer escolhas difíceis. Então, esta manhã, Jenna me liga pela primeira vez em uns 2 anos, e está gritando comigo sobre como pude dispensar nossos pais quando eles precisam de ajuda, que estou sendo egoísta e vingativa e preciso amadurecer e deixar o passado para trás. Eu disse a ela que se ela está tão preocupada com mamãe e papai, pode mandar dinheiro para eles. Jenna diz que isso não é responsabilidade dela e eles não são problema dela. Eu disse, bem, eles também não são problema meu. E ela desligou na minha cara, mas não antes de me dizer que sou uma pessoa horrível e que vou me arrepender disso algum dia. Eu não sei, estou apenas confusa com raiva e triste, e me sinto culpada, mas também me sinto justificada. Não consigo dizer se estou sendo razoável ou se estou sendo uma filha terrível. Preciso que alguém me diga se estou errada aqui, porque todo mundo na minha família tem uma opinião, mas todos têm seus próprios motivos para querer que eu faça uma coisa ou outra. A questão é que não sou rica e ainda estou pagando dívidas médicas, moro num conjugado e trabalho como freelancer, então minha renda não é estável. Não é como se eu tivesse milhares de dólares guardados para dar a eles. Mesmo que tivesse, não tenho certeza se quero, porque eles tinham milhares de dólares guardados quando precisei da cirurgia e escolheram gastar no casamento da Jenna. Talvez isso me torne mesquinha ou vingativa, como Jenna disse, mas acho que me torna humana. Acho que tenho o direito de estar com raiva e acho que eles precisam enfrentar as consequências de suas escolhas, assim como eu tive que enfrentar as consequências das escolhas deles quando quase morri porque não me ajudaram. Então, estou errada por me recusar a ajudar meus pais depois que eles escolheram o casamento da minha irmã em vez da minha cirurgia que salvaria a minha vida? Atualização. Ok, então muita coisa aconteceu desde que postei isso e estou sinceramente sobrecarregada com todas as respostas e apoio de todos, então, obrigada por isso, mas também alguns de vocês estão com muita raiva por mim e embora eu aprecie isso, preciso atualizar vocês sobre o que tem acontecido. Então, depois que postei pela primeira vez, meu telefone não parava de tocar porque aparentemente minha mãe ligou para todos os nossos parentes distantes e disse a eles que eu estava me recusando a ajudá-los, que eles ficariam sem teto e que a culpa era toda minha. De repente, tias, tios e primos estavam me ligando, dizendo que eu precisava assumir a responsabilidade e ajudar meus pais porque a família se une e eu estou sendo egoísta. Mas eis o que realmente me pegou e me fez perceber o quão problemática minha família realmente é. Minha prima Silvia, de quem sempre fui próxima, me ligou e disse que ouviu sobre a situação e queria saber o meu lado da história. Quando contei tudo a ela, ela ficou muito quieta e então disse que não fazia ideia de que meus pais não ajudaram com minha cirurgia e achava que eles tinham pago por ela. Perguntei o que ela queria dizer, e ela disse que no casamento da Jenna, meus pais estavam contando a todos o quão cara foi minha cirurgia e como tiveram que ajudar a pagar, e como foi um fardo financeiro tão grande, mas que ficaram felizes em fazer porque é isso que pais fazem, e estavam recebendo toda essa compaixão e elogios por serem pais tão bons que se sacrificaram pela filha doente. Então, aparentemente, enquanto eu estava me endividando e dormindo no sofá da minha amiga, meus pais estavam no casamento da Jenna contando a todos como ajudaram a salvar minha vida e que pais maravilhosos eles eram. Eles estavam levando crédito por algo que não fizeram. Eu simplesmente me senti enjoada quando Silvia me contou isso, porque significa que eles sabiam exatamente o quão errados estavam, mas ainda assim tentavam parecer bons para outras pessoas. Liguei para o Aaron e contei o que Silvia disse, e ele ficou quieto por um longo tempo. Então ele disse que se lembrava da mãe mencionando algo sobre ajudar com os custos da minha cirurgia no casamento, mas ele estava lidando com os enjoos matinais da esposa e planejando o bebê, então não estava realmente prestando atenção. Ele apenas presumiu que eles estavam dizendo a verdade. Foi aí que percebi que não apenas meus pais escolheram o casamento da Jenna em vez da minha cirurgia, mas também mentiram para toda a nossa família sobre isso e se fizeram de heróis enquanto eu lutava para sobreviver financeira e emocionalmente. Isso só me deixou ainda mais irritada e mais certa de que tomei a decisão certa, mas então ontem, minha mãe apareceu na cafeteria onde eu estava me reunindo com um cliente, o que foi realmente embaraçoso porque eu estava tentando apresentar alguns designs de logotipo e de repente, surge essa mulher chorando perguntando à barista se ela me conhece e apontando para minha mesa. Meu cliente está confuso e eu tive que me desculpar e ir lidar com minha mãe, que estava sentada em uma mesa de canto, com uma aparência terrível, implorando para eu conversar com ela por apenas 5 minutos. Então disse ao meu cliente que tive uma emergência familiar e que poderíamos reagendar, e levei minha mãe para fora. Ela começou a se desculpar,
dizendo que cometeram um erro terrível, que estavam errados sobre a cirurgia e que sabe que me magoaram, e que sente muito, mas estão desesperados agora e precisam de ajuda, e promete que me pagarão de volta assim que conseguirem se reerguer. Perguntei a ela sobre o que contou a todos no casamento da Jenna sobre ajudar com minha cirurgia, e ela fez uma cara de quem foi pega. Ela disse que estava envergonhada por não poderem me ajudar e não queria que as pessoas pensassem que eram maus pais, então apenas deixou que presumissem que tinham ajudado. E a situação saiu do controle, mas não foi isso que Sylvia me disse. Ela disse que eles estavam ativamente contando as pessoas que ajudaram a pagar pela cirurgia e levando o crédito por isso. Então, eu a confrontei sobre isso, e ela começou a chorar mais ainda, dizendo que estava envergonhada, que cometeu erros e que só quer a família de volta. Parte de mim sentiu pena dela porque parecia tão arrasada e assustada, mas outra parte de mim pensava em como ela se sentiu confortável mentindo para toda a nossa família sobre algo tão sério e como me deixou parecer a filha ingrata que não conseguia lidar com os próprios problemas enquanto ela levava o crédito por salvar minha vida. Então, eu disse a ela que precisava de tempo para pensar, e ela disse, eles não têm tempo porque serão despejados na próxima semana. Eu disse, essa não é minha emergência. E ela ficou com raiva e disse, você é igual ao seu pai, teimosa e implacável. E então ela foi embora. Mais tarde naquela noite, Jenna me ligou novamente, e desta vez ela não estava gritando, estava chorando. Ela disse que conversou com a mãe e sabe sobre as mentiras que contaram no casamento, e se sente péssima. Ela quer ajudar nossos pais, mas ela e Belry também estão com dificuldades porque ele perdeu o emprego e estão morando com os pais dele em Ohio, e não tem dinheiro para enviar. Quase senti pena da Jenna porque ela parecia genuinamente chateada. Mas então ela disse que talvez se eu ajudasse mamãe e papai agora, ela poderia me pagar de volta mais tarde, quando eles se recuperassem e Belry encontrasse um novo emprego. Percebi que ela ainda está tentando fazer com que eu resolva o problema enquanto ela não faz nada. Então, eu disse a Jenna que ela teve o casamento dos sonhos e agora precisa descobrir como ajudar os pais que se endividaram para dar isso a ela. Não é minha responsabilidade limpar a bagunça que o casamento dela criou. Ela ficou quieta e depois disse que nunca pediu para eles gastarem tanto dinheiro e que eles fizeram suas próprias escolhas. Eu disse, sim, eles fizeram suas próprias escolhas, e escolheram o seu casamento em vez da minha cirurgia. Então agora você tem que lidar com as consequências de ser a filha escolhida. E desliguei na cara dela. Eu sei que alguns de vocês vão dizer que estou sendo muito dura, mas estou tão cansada de todos esperarem que eu seja a pessoa que conserta tudo quando sou eu quem foi prejudicada em primeiro lugar. Ainda estou lidando com as consequências financeiras e emocionais da decisão deles. Meu crédito ainda está bagunçado por causa da dívida médica e ainda estou fazendo terapia para lidar com o trauma de quase morrer e me sentir abandonada pela minha família. Agora eles querem que eu simplesmente esqueça tudo isso e os resgate das consequências de suas próprias escolhas, e não acho isso justo. Então estou mantendo minha decisão de não ajudá-los. Se isso me torna errada, então acho que serei errada, mas pelo menos serei a pessoa que não permitiu o comportamento terrível deles. Talvez eles aprendam alguma coisa tendo que enfrentar as consequências de suas ações pela primeira vez. Atualização 2. Esta provavelmente será minha última atualização porque estou cansada de pensar nesta situação e quero seguir em frente com minha vida. Mas eu queria que todos soubessem o que aconteceu e agradecer a todos pelo apoio e validação, porque realmente me ajudou a me sentir menos louca com tudo isso. Então, meus pais foram de fato despejados do apartamento deles e atualmente estão ficando com o irmão do meu pai, tio, e a esposa dele no porão deles. Segundo Aaron, as coisas não estão indo bem porque a esposa do tio Paul nunca gostou dos meus pais e ela está deixando bem claro que isso é temporário e que eles precisam encontrar outra solução em breve. Jenna me ligou mais uma vez e estava realmente com raiva. Ela disse, é minha culpa que nossos pais estejam basicamente sem teto e vivendo em um porão como refugiados. E eu sou uma pessoa horrível por deixar isso acontecer quando poderia ter evitado. Eu disse a ela que não os obriguei a gastar $80 mil no casamento dela e não os forcei a fazer um empréstimo hipotecando a casa. A falta de moradia deles não é minha culpa. Ela disse, você não tem coração e vai se arrepender disso quando eles falecerem e tiver que viver com a culpa de não os ajudar quando mais precisaram de você. Eu respondi, eles não me ajudaram quando eu mais precisei e quase faleci, então eles podem descobrir como sobreviver sem mim, assim como eu tive que descobrir como sobreviver sem eles. Então ela disse algo que realmente me tirou do sério. Ela disse que minha cirurgia não foi tão séria quanto eu fiz parecer, que as pessoas vivem com problemas cardíacos o tempo todo sem cirurgia e que eu estava sendo dramática sobre tudo isso. Foi aí que eu soube que ela ainda não entende e provavelmente nunca entenderá. Então eu disse a Jenna que ela pode continuar dizendo a si mesma que o casamento dela foi mais importante que a minha vida, se isso ajuda a dormir à noite, mas eu sei a verdade e todo mundo também sabe agora. Ela não pode reescrever a história para se sentir melhor sobre o que aconteceu. Então, bloqueei o número dela porque cansei de ter a mesma conversa repetidamente. Aaron tem tentado se manter neutro, mas me disse que conversou com nossos pais e que ambos estão trabalhando em múltiplos empregos agora, tentando economizar dinheiro para a entrada de um novo apartamento. Eles esperam ter o suficiente até o próximo mês, mas vai ser apertado, e ambos estão exaustos e estressados.
Ele disse que pediram para ele me perguntar mais uma vez se eu consideraria ajudá-los, apenas com a entrada, não com apoio contínuo, apenas o suficiente para colocá-los em um lugar próprio. Eu disse a Aaron que já dei minha resposta e não vou mudar de ideia. Se ele quiser ajudá-los, está à vontade, mas cansei de ser solicitada. Aaron disse que entende minha posição, mas ainda acha que eu deveria considerar perdoá-los porque guardar raiva só está me prejudicando, que eles estão genuinamente arrependidos e aprenderam a lição. Eu disse que algumas lições são caras, e esta é uma delas, e talvez devessem ter pensado no custo antes de fazerem suas escolhas. Ele não discutiu comigo depois disso, mas percebi que ele acha que estou sendo teimosa. Talvez eu seja, mas acho que estou sendo consistente e acho que estou me protegendo de pessoas que já provaram que me abandonarão quando mais importa. A parte mais estranha de tudo isso é que, na verdade, me sinto melhor agora do que em anos, porque finalmente me defendi e estabeleci limites com minha família. Não estou carregando todo esse ressentimento e confusão sobre se estou sendo irracional, porque agora sei que não estou. Tenho feito terapia regularmente desde que tudo isso começou, e meu terapeuta me ajudou a entender que o que meus pais fizeram foi uma forma de abandono. É normal eu me proteger de pessoas que me machucaram, mesmo que sejam da família e mesmo que estejam arrependidas agora. Algumas pessoas perguntaram sobre minha saúde, e estou bem. Meu coração está estável e faço check UPS a cada 6 meses. Meu cardiologista diz que tudo parece bem e que devo conseguir levar uma vida normal, desde que continue monitorando e cuidando de mim mesma. A dívida médica está quase quitada finalmente, e minha pontuação de crédito está melhorando lentamente. Estou em uma situação financeira muito melhor do que logo após a cirurgia e tenho orgulho de mim mesma por ter superado tudo isso sozinha, mesmo tendo sido difícil e assustador. Também tenho pensado sobre o que teria acontecido se eu tivesse esperado até depois do casamento da Jenna para fazer a cirurgia, como meus pais queriam. A verdade é que eu provavelmente teria morrido, porque minha condição estava progredindo rapidamente e os médicos foram muito claros que adiar a cirurgia era extremamente perigoso e não uma opção. Então, quando as pessoas me dizem que eu deveria perdoar meus pais porque eles não sabiam o quão sério era, eu os lembro que o médico explicou muito claramente que eu poderia falecer a qualquer dia. Meus pais escolheram ignorar essa informação porque era inconveniente para seus outros planos, e isso não é algo com que eu vá concordar algum dia. Sei que algumas pessoas pensam que estou sendo muito dura, e talvez alguns de vocês lendo isso achem que eu deveria ajudar meus pais porque eles estão velhos e assustados, e a família deveria se manter unida, mas eu acho que a família deveria se manter unida quando alguém está enfrentando uma cirurgia de risco de vida também, e eles não fizeram isso por mim. Não estou dizendo que nunca mais terei um relacionamento com meus pais, mas agora preciso de espaço e preciso que eles entendam que suas ações tiveram consequências. Não vou fingir que está tudo bem só para fazê-los se sentirem melhor sobre as escolhas que fizeram. Jenna pode continuar vivendo em Ohio com Barry e fingindo que o casamento dela não causou todo esse drama. Meus pais podem continuar trabalhando em múltiplos empregos para pagar pelos erros financeiros que cometeram. Eu vou continuar vivendo minha vida e cuidando de mim mesma, porque foi isso que aprendi a fazer quando eles não estavam lá para me ajudar. Quero agradecer a todos que comentaram e me enviaram mensagens de apoio, porque realmente me ajudou a me sentir menos sozinha em toda essa situação. É bom saber que existem pessoas por aí que entendem que às vezes você tem que se colocar em primeiro lugar, mesmo quando é difícil e mesmo quando outras pessoas não gostam. Então está em minha atualização final, e estou seguindo em frente deste drama porque tenho uma vida para viver. Desperdicei tempo e energia demais com pessoas que provaram não priorizar meu bem-estar quando realmente importa. Eu mereço algo melhor do que isso, e todos que já foram abandonados pelas pessoas que deveriam amá-los incondicionalmente também merecem.